Nós citamos o dito do profeta alaihi salatu wassalam, onde ele cita o gosto da crença e que a pessoa deve procurar as ações que fazem com que a gente sinta o gosto da fé. Aí disse: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. 3 coisas, se a pessoa conquistar, ela vai sentir, experimentar o gosto da fé. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. E a gente citou também que Ibrahim alaihi salam é apelidado de Khalilullah, ou seja, aquele que alcançou o nível mais alto do amor a Allah subhanahu wa ta'ala. E aí, a gente lendo as histórias de Ibrahim alaihi salam, a gente percebe como ele alcançou isso. E um dos fatores, uma das ações, um dos sentimentos que a pessoa deve ter em vida, e faz parte da crença, deve ter em vida para alcançar al-mahabba lillah azza wa jal, para alcançar o amor a Allah azza wa jal, é lembrar as dádivas de Allah azza wa jal. Você atribuir cada dádiva que você tem a Deus Altíssimo seja. Atribuir tudo o que existe no mundo a Deus Altíssimo seja. Nada ocorre nesse mundo sem a ordem, sem a permissão, sem o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí, retornando às histórias de Ibrahim alaihi salam, subhanallah, Allah azza wa jal cita episódios. E você, ao ler esses episódios, você percebe por que Ibrahim alaihi salatu wassalam chegou a esse nível tão alto de crença e é referência, e é exemplo na crença a Allah azza wa jal e é o patriarca dos profetas. Um exemplo, um episódio, ainda no começo da mensagem, quando ele ainda vivia só ele, sozinho, quando jovem, só tinha ele de crente e o povo dele que adoravam os ídolos. Eles lançaram ele ao fogo, né? Quando ele debateu com eles, e ele, através da razão, ele concluiu para eles que eles não podem adorar os ídolos. Quem merece a adoração é somente Allah subhanahu wa ta'ala, somente Deus Altíssimo seja. Aí eles lançaram ele no fogo. É dito que, é relatado que Jibril alaihi salam, o anjo Gabriel, veio até ele, disse para ele: Ya Ibrahim, alaka haja? Ibrahim, você tem alguma necessidade? Você precisa de alguma ajuda? Aí Ibrahim disse: Amma ilayka fala. Quanto à tua ajuda, eu não preciso. Ou seja, ele quer dizer, eu só preciso da ajuda de Deus Altíssimo seja. Ou seja, ele atribui toda a dádiva a Deus Altíssimo seja. E só pede e só roga a Deus Altíssimo seja a salvação daquela situação. E a palavra que ele repetiu naquele momento, ele disse: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah. Ou seja, basta-me Deus. Quando a pessoa está em um apuro, em algo que tem uma necessidade, precisa se salvar de alguma coisa, diz Hasbi Allah. Hasbi Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Um outro exemplo. Então a gente está a falar daquilo que faz parte daquilo que realiza o amor a Deus em nosso coração, a gente atribuir toda a dádiva a Allah azza wa jal. E a gente pedir somente de Deus Altíssimo seja. Claro, não é proibido que a pessoa peça das pessoas aquilo que normalmente é comum que as pessoas realizem. Mas, em primeiro plano, em primeiro lugar, a pessoa se dirige a Deus. Um outro exemplo é quando Ibrahim alaihi salam debateu com o povo dele e falou sobre os ídolos. Aí Allah azza wa jal cita os versículos. Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. Vocês veem, observam esses que vocês adoram e que seus pais também adoravam? Aí ele disse: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Eles são meus inimigos a não ser o Senhor do universo, a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Aí citou as dádivas, ou seja, citou aquilo que só Deus faz e só Deus dá. É Deus que concede isso. Então atribuiu as dádivas a Allah azza wa jal. Aí o que ele disse? Olha, eles são meus inimigos, os ídolos, a não ser Allah. Aí ele disse: Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Aquele que me criou e ele é que me orienta. Então você atribui a dádiva a Deus. Assim que Ibrahim alaihi salam encheu
o seu coração de amor a Allah Azza wa Jal? Primeiro, a criação. Depois, a orientação. Quem criou? Allah. Quem orientou? Allah subhanahu wa ta'ala. Aí depois disse: وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. Aquele que sustenta, aquele que gera nesse mundo, nesse universo, todo esse sistema para que a gente tenha o sustento e a sobrevivência, Allah subhanahu wa ta'ala. Aí depois disse: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. E quando eu adoeço, é Ele que me cura. Então, Ele é o curador. A cura está na mão de quem? Na mão de Deus Altíssimo. Ou seja, a pessoa busca o remédio, mas atribui a dádiva da cura a Deus. Aí depois citou: e aquele que me faz morrer, e depois dessa morte Ele irá me ressuscitar. A vida, a morte, a ressurreição está na mão de Deus Altíssimo seja. E depois, no fim de tudo isso, citou aquilo que é parte do dia do juízo, parte daquilo que é depois da morte, que é o que? O perdão. E aquele que me perdoa o meu erro, aquele que perdoa o meu erro, Yawm ad-Din, no dia do juízo. Quem é que perdoa? Allah subhanahu wa ta'ala. Quem é que julga no dia do juízo? Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esse fator é muito importante, atribuir as dádivas a Allah Azza wa Jal e procurar só pedir a sua necessidade de Deus Altíssimo seja. Isso vai realizar o amor a Deus Altíssimo seja dentro de nossos corações, inshaAllah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.